Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Hoje eu sou filho de Deus. Olá, olá! Seja muito bem-vinda! Beijão, lindona! Pessoal, vamos chegando aí, vamos mandando os aviõezinhos. Hoje eu tô mais calma, hoje eu tô mais relax, hoje eu já tô mais harmonizada, tô me sentindo bem mais tranquila. Por isso até a gente tá começando com um louvor que fala muito sobre o que a gente vai falar hoje. Porque muitas pessoas, durante muito tempo da sua vida, elas acabam sendo escravas das suas próprias escolhas. Ou seja, elas fazem escolhas nas suas vidas, escolhas não só falando de alimentação, tá? Mas principalmente falando de alimentação, porque o alimento ele serve como bengala para muitas coisas, né? Então, para muitas situações a gente usa a comida, a gente usa o doce, a gente usa o álcool. Então, e muitas pessoas ficam anos presos num mar de escolhas equivocadas, né? Que não engajam com os nossos pensamentos, né? Que era aquilo que a gente estava falando ontem. Então, muitas vezes a gente passa anos, algumas pessoas até passam uma vida inteira sendo escravos das suas escolhas alimentares, sendo escravos dos seus alimentos. O alimento que era para ser simplesmente um alimento, ele passa a ser o dono das nossas escolhas, o dono da nossa vida, e a gente acaba ficando meio ali de mãos atadas, né? Sem saber o que fazer, sentindo como se a gente não tivesse mais escolha, mas a gente sempre tem, e é por isso que eu tô aqui, e é por isso que a gente tá fazendo a tríade, é por isso que a tríade existe, tá? Então é por isso que eu tô fazendo esse movimento aqui com vocês. Tô muito feliz de estar aqui, né, mais uma vez, e falando de um assunto que eu tenho certeza que vai destravar muitas portas aí, sabe? Vai abrir muitas portas para vocês. Ontem a gente fez uma conexão de das 12 leis universais que a gente tem, né? O universo, ele tende a vibrar buscando sempre a harmonia. Então, quando a gente tá no fluxo universal ou das leis universais, a gente se sente mais calmo, se sente mais tranquila. Eu fiz uma meditação muito massa antes de iniciar essa live de hoje e, cara, é impressionante como muda, né, a nossa vibração. Eu tava nervosa, tava ansiosa, tinha muitas questões, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E meu filho tá passando por uma fase, pra quem não sabe, eu tenho um filho de 3 anos, e ele tá passando por uma fase que eu acho que deve ser algum salto de desenvolvimento. Logo ele faz 3 anos e meio, e aquele e meio geralmente marca alguma coisa, né? Então ele tá bem agitado, assim, sabe? Fica nervoso e tal. Então eu fico, né, um pouco mais nervosa também quando eu tenho que deixar ele, né, naquele período que ele tá meio doidinho assim, tenho que deixar ele com alguém, e mesmo que seja com o pai dele, né, que ele tá super bem cuidado, mas enfim. E aí eu sentei aqui, fiz uma meditação e, gente, é impressionante. Então, o que eu quero trazer para vocês com esse exemplo que eu trouxe, que eu falei, é justamente o poder que a gente tem de mudar a nossa frequência, de mudar a nossa vibração, simplesmente tomando uma atitude diferente daquela que vinha acontecendo, né? Isso é inteligência emocional. Isso é a gente saber lidar com a vida, né? Porque nem todos os dias a gente vai estar super feliz, super empolgado. Então quem viu a live ontem, né? Quem viu o começo da live de ontem, o começo da live de hoje deve ter pensado, opa, o que aconteceu com essa cidadã, né?
Porque ontem eu cheguei pegando fogo, botando fogo no parquinho. Hoje eu cheguei toda zen, olá, boa tarde, boa noite e tal. Enfim, mas é exatamente isso, né? Porque ontem o meu dia foi, nossa, o dia inteiro foi muito, muito, muito positivo, só coisas boas acontecendo e hoje os desafios começaram realmente perto, quando estava se aproximando o horário da live, e aí eu comecei a já ficar desconcertada, sabe? Mas porque eu sou uma pessoa muito mercuriana, né? E para quem não sabe, Mercúrio, né? Agora tá em Gêmeos também, né? Para variar, tá tudo em Gêmeos. Mas Mercúrio, ele é um planeta que rege o nosso mental. Então, o Mercúrio em Gêmeos tá agitadíssimo. E Mercúrio é o regente de Gêmeos, é o planeta que rege Gêmeos. Então, ele está domiciliado, ou seja, empoderado, dono da sua casa, ele está em casa, se sentindo em casa, podendo fazer o que ele quiser ali. E tá agitadíssimo, né? Porque Gêmeos faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e era exatamente assim que eu tava. Então, só que eu tava com muitas preocupações na minha cabeça. E Gêmeos, Mercúrio, é mental. Se a tua mente tá ocupada com muitas coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir organizar os seus pensamentos para transmitir uma informação com assertividade. Pegou essa? Se a sua mente estiver com um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, você está resolvendo uma questão do seu filho, está resolvendo uma questão do seu marido, está resolvendo uma questão sua, está resolvendo uma questão do seu trabalho, tudo ao mesmo tempo. Mulheres têm esse fator. Oi, Mica, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas. As mulheres, né? Nós mulheres temos essa vantagem de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Só que às vezes a gente é traído pela lua, né? Já dizia Joelma. Quer dizer, diz Joelma, né? A música ainda existe, ela ainda tá viva. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui é que muitas vezes essa nossa versatilidade, né? E essa versatilidade de Gêmeos aí, que é uma grande característica desse signo, acaba nos atrapalhando, né? Acaba nos incomodando, porque se você não consegue fazer, você vai fazer uma live pra pública, né? Quem quiser assistir, que venha, né? Quem sentir no coração, que seja convidado, sinta-se convidado para essa live. Então, assim, eu tenho que estar preparada, eu tenho que estar com os meus pensamentos organizados, senão eu chego aqui e simplesmente encho as linguiças para vocês assarem depois, né? E acabo não passando informação nenhuma. Então, isso é inteligência emocional. É você saber que em algum momento você tem que parar, você tem que respirar e você tem que acalmar a sua mente e deixar aquelas questões todas que estão ocorrendo do outro lado, deixar elas lá do outro lado. Porque agora, neste momento, pelo menos nesses próximos 10 segundos aqui, vocês são as pessoas. E este é o meu compromisso mais importante que eu tenho. Então, eu tinha que fazer uma meditação, eu tinha que ficar mais tranquila, eu tinha que organizar os meus pensamentos e os meus raciocínios para poder transmitir a informação para vocês. Senão, não ia chegar. Senão, eu só ia chegar aqui um papagaio, falar, nada ia fazer sentido, ok? Então, e isso já inicia o nosso assunto de hoje. Porque hoje a gente vai falar, eu não sei se vocês já ouviram falar. Se já ouviram falar, bota coraçãozinho aí. Se não ouviram falar, bota um foguinho aí, porque vai pegar fogo de novo. O cérebro, a cabeça de vocês, eu quero que saia daqui explodindo mais uma vez, tá? Quem já ouviu falar nos 4 elementos que a gente tem na astrologia? Na verdade, não é da astrologia, né? São 4 elementos da natureza. Isso foi descobertos, né? Foram verificados a existência deles pelos filósofos que a gente tinha, né? Filósofos gregos aí, Aristóteles. O outro eu não consigo me lembrar nunca o nome, mas enfim, que foi quem realmente descobriu, né? E eles achavam que toda a matéria era feita desses 4 elementos. E aí depois veio, né, a teoria atômica, né, dos átomos e tal, e desfez essa informação. Só que
Por que eles achavam que tudo que existe é feito desses 4 elementos? Porque esses 4 elementos interferem em tudo que a gente faz. Esses 4 elementos interferem, inclusive, nas leis universais. Eles interferem porque eles interferem diretamente nas nossas características, na nossa personalidade. Então, como eu trouxe ontem para vocês, a gente tem ali 10 planetas, né? 10 planetas não, desculpa. A gente tem 8 planetas e 3 luminares, 3 elementos, né? Que é o Sol, a Lua e Plutão, porque Plutão já foi planeta, mas não é mais considerado planeta, mas enfim. A gente tem ali Sol, a Lua e Plutão e mais 8 planetas. E esses planetas, desses 8 planetas, 5 são pessoais. Então, 5 interferem diretamente na nossa personalidade, nas nossas escolhas. Entre eles, Mercúrio, que é o mais próximo da Terra. Então, como ele está mais próximo da gente, a influência dele sobre a gente é maior. A Lua, né? Super, não preciso nem falar. Sol, não preciso nem falar, né? Vocês já sabem. Mas quanto maior a distância da Terra, mais longe fica da influência na nossa personalidade. Contudo, esses 4 elementos estão aqui conosco o tempo todo. Então, eles interferem diretamente nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas, nos nossos, enfim, nas nossas formas de pensar. E esses 4 elementos, então, é terra, fogo, água e ar, tá? Então, a gente tem esses 4 elementos aí, e eles interagem diretamente com as leis universais. E isso interfere diretamente nos nossos comportamentos. Então, as leis universais que a gente falou ontem e a astrologia, como é que isso se associa? Como é que a gente associa isso às nossas escolhas alimentares, às nossas mudanças de hábito, a quando a gente quer mudar o nosso estilo de vida, quer fazer escolhas mais congruentes com aquilo que a gente busca pra gente? Como é que isso se associa? Então, as leis universais se associam à astrologia pelas casas delas. Então, eu vou lá, quando eu tô olhando um mapa astral, né, de um cliente, de uma pessoa, eu tô de olho no mapa astral dela e eu percebi ali que a casa 6 é super agitada. Beleza, eu sei que a casa 6 dela é a casa mais ativa daquele mapa astral. Então, eu sei que a lei universal que vai trabalhar melhor em cima dessa pessoa é a lei do ritmo, como a gente viu ontem. E o que diz a lei do ritmo? E aí eu vou atrás da lei universal, coloco ela na fluidez do universo, da frequência universal, e a partir dali é como, para quem conhece a roda da vida, é como se fosse a área de alavancagem da vida daquela pessoa. No mapa astral é a mesma coisa. A casa mais agitada, a casa mais forte, a casa mais potente é a casa que a gente tem que trabalhar melhor, é a casa que a gente tem que potencializar para que ela possa potencializar outras. Então a gente coloca aquela casa dentro da sua própria lei universal. A gente conecta ela com o universo para começar a materializar alguma coisa, para começar a materializar resultados. E os 4 elementos, Gabi? Como eles funcionam, como eles interferem, como eles interagem? Então eu vou colocar aqui nos comentários, vou fixar aqui o comentário de hoje para contar para vocês então o assunto da aula de hoje. Então a gente está na nossa aula 2. Eu estou sem óculos hoje, porém eu enxergo maravilhosamente bem. Meus olhos são muito saudáveis, eu sou muito saudável. Então hoje nós vamos falar sobre os 4. E eu gosto de chamar de elementares porque eles ficam mais bonitos, tá? Mas é os 4 elementos. Os 4 elementos. Os 4 elementos da astrologia e como eles interferem. Astrologia. Meu Deus. E como eles interferem nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas alimentares e na nossa vida. Vamos lá então. Tudo começa por onde vocês acham que as coisas começam. Eu quero mudar os meus hábitos. Qual é o primeiro passo? O que é a primeira coisa que eu tenho que mudar? Alguém diz aí alguma coisa.
Qual será a primeira coisa que eu tenho que mudar? Quando eu quero mudar hábitos, quando eu quero mudar comportamentos. Quero emagrecer? Preciso mudar a mente. Mandou muito bem, Val. Exatamente. A nossa mente. Então, tudo começa pela cabeça. Se tudo começa pela cabeça, tudo começa pela mente, tudo começa pelo elemento ar. Você pode perceber que a gente pode passar dias sem pisar na terra. A gente pode passar uma vida sem ter contato com o fogo. A gente pode ficar sem ter contato com a água. Água e ar ali, né, dá uma balançada. Mas assim, a gente passa alguns dias sem beber água, por exemplo. A gente não passa... tem pessoas que não conseguem ficar 1 minuto sem respirar. Então o ar é o elemento fundamental para que a gente possa começar qualquer coisa na nossa vida. Por isso que a gente fala, cara, todos nós somos todos os signos, porque cada signo tem junto com ele, não é só o signo é o arquétipo, é aquilo que eu falei. Então cada signo ele traz uma energia de muitas coisas misturadas. Então um signo ele mora numa casa. A casa astrológica do signo, ela fala muito sobre, né, o signo e as características dele. Então, assim, tudo vai começar pelos signos de ar. Porque o elemento ar é o primeiro que a gente tem que trabalhar quando a gente quer mudar qualquer coisa na nossa vida. Porque tudo começa no nosso pensamento. Toda criação, toda matéria inicia no pensamento. Né? Antes de fazerem essa camisa, por exemplo, ela foi pensada. Aí ela foi pensada, depois ela foi desenhada, depois ela foi feita, né? Então tudo começa aqui. Então a gente tem que olhar primeiro sempre para os signos do elemento ar. Quem tem Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio em ar, eu me encaixo em todas essas pessoas ao mesmo tempo. Ai, que beleza. Ah não, meu Mercúrio é em Virgem, me salvei. Mas quem tem tudo isso em ar, Sol, Lua, Ascendente ou Mercúrio, principalmente esses, nos signos de ar, são pessoas que têm características mais sanguíneas. Já ouviram falar nos tipos de humor? Já ouviram falar no humor colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico? Conhecem? Não? Então vamos lá, eu vou ensinar um pouquinho disso para vocês, porque isso não é astrologia, isso é programação neurolinguística, porém isso tá tudo junto, isso é ser humano, entende? E é por isso que essa união dá tão certo. E quem estiver comigo no workshop que eu vou fazer no dia 15, eu vou trazer isso muito mais detalhado. Você vai aprender isso com muito mais facilidade, que eu vou ter muito mais tempo para explicar. Mas é um assunto genial e, cara, quando você pega essa sacada, você entende de seres humanos. E não importa se você... eu não tô muito afim de mudar os meus hábitos. Tudo bem. Mas se você tiver afim de entender de ser humano, vai fazer bem para você também esse workshop. Porque quando a gente trabalha com vendas, a gente tem que saber vender para outro ser humano. Quando a gente trabalha com comunicação, quando a gente trabalha com terapias, quando a gente trabalha com a área da saúde, tudo é ser humano. Então, quem não entende de seres humanos não vai se movimentar. Então, a gente começa a entender pela gente, porque nós somos seres humanos, né? E quando tu te conhece, começa a se compreender e começa a se trabalhar e perceber que algumas questões que te incomodavam hoje já não são assim um terror para você, você começa a perceber que consegue fazer isso pela outra pessoa também, enfim, e para todas as áreas da sua vida, sabe? Então a alimentação, que hoje em dia é uma das principais bengalas, né? Vou dizer assim,
de uma alteração, oscilação emocional muito grande, né? Porque, como eu falei ontem, a alimentação, ela vai lá tapar buraco. Ela serve como tapa-buraco, né? Então, muitas vezes a gente está tapando buracos emocionais que não tem nada a ver com alimentação, que não tem nada a ver com o corpo, que não tem nada a ver com autoestima, sabe? Só que tá ali. E a comida é o que proporciona aquele hormônio gostosinho, né, naquele momento. Mas, enfim. O elemento ar, ele é... cada um dos 4 elementos, a gente tem 4 elementos, como a gente tem 12 signos, são 3 signos para cada elemento. No elemento ar, a gente tem Gêmeos, o primeiro, Libra, né, o segundo, e Aquário, o terceiro, tá? Então, a gente tem Gêmeos, Libra e Aquário no elemento ar. Qual a importância desses 3 signos? São 3 signos mentais. São 3 signos que trabalham uma característica extremamente inteligente e indispensável para todos os seres humanos, para os relacionamentos, para as trocas acontecerem e principalmente para a gente conversar com o nosso próprio corpo, que é a comunicação. Tá? Então, como é que você se comunica com o seu corpo é o primeiro ponto. O que você pensa sobre você mesmo e sobre o seu corpo é o segundo ponto. Tudo isso e o que você pensa do outro, o que você vê no outro, todo o julgamento, tudo aquilo que você traz, tudo aquilo que você fala é guiado pelo elemento ar. É guiado pelo ar, tá? Então, assim, se eu sou guiada pelo elemento ar, quando eu julgo, quando eu falo, quando eu me comunico, quando eu me olho no espelho e me comunico com o meu corpo, e quando eu extrapolo também, do tipo assim, ao invés de mudar os meus pensamentos, como por exemplo, eu tava uma pilha antes de chegar aqui para fazer a live. O que eu fiz? Sentei, respirei, dei uma relaxada, dei uma meditada e então iniciei a live. E iniciei muito mais tranquila, com os pensamentos organizados. Porque senão eu ia passar para vocês uma energia que não é a que vocês merecem e nem é a que vai virar alguma chave para vocês, entende? Então, assim, isso é inteligência emocional, só que isso é trabalhar o ar. Eu podia muito bem, o conteúdo tá aqui na minha cabeça. Eu podia chegar aqui e... mas não ia funcionar. Entende? Então, muitas vezes é assim que a gente conversa com o nosso corpo. O nosso corpo, ele tá nos pedindo hidratação. Ah, esse exemplo é muito bom, tá? Esse exemplo é muito bom. O nosso corpo tá pedindo hidratação. O que é a coisa que mais hidrata o corpo? Que melhor hidrata o corpo? Escreve aí pra mim enquanto eu faço isso. É água, né, gente? Então, essa é a melhor forma de hidratar o corpo. Acontece que, se você é uma pessoa que não tem o hábito de tomar água, se o máximo de água que você toma por dia é 2, 3 garrafinhas de 500 ml, no máximo, quando toma muita água, toma 3 garrafinhas, você é o tipo de pessoa que se hidrata a partir do carboidrato. Olha o nomezinho, carboidrato. Carboidrato. O carboidrato, ou pão, massa, bolo, doces, açúcar, etc, 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 frutas, tá? Carboidratos, quando são metabolizados e quebrados na nossa corrente sanguínea, eles liberam água para a célula. Então, pessoas que têm pouca facilidade para ingerir água, para tomar bastante água, se hidratam com carboidratos. Então, o seu cérebro, que não é bobo nem nada, como é que ele vai conversar com você? O nosso cérebro, ele manda mensagens metafóricas, tá? Ele conversa com a gente por metáforas e ele envia fotos. Então, se eu falar para você, hoje eu comi uma maçã verde, vocês vão imediatamente pensar numa maçã verde. Algumas pessoas vão pensar na maçã verde mordida, porque eu falei que eu comia maçã verde. Então vão pensar na maçã verde mordida, vão pensar no finalzinho da maçã, outras vão pensar na maçã inteira, mas todas vocês vão pensar numa maçã, porque o nosso cérebro trabalha com imagens e ele é metafórico. Então, se eu estou com sede,
se eu preciso de hidratação e eu sou um tipo de pessoa que eu não bebo água, né, como deveria, o que eu faço é comer carboidratos além do que eu deveria. Então eu como carboidratos para hidratar as minhas células, tá? E o seu cérebro sabe disso. Então quando o seu corpo está precisando de hidratação, a comunicação dele com você não vai ser te enviar uma foto de uma garrafa de água. Vai ser te enviar uma foto de uma coxinha, de um pão de queijo, de um sanduíche, de um docinho, sabe aquela vontade imensa? Por que vocês acham que sobremesa é depois de uma grande refeição? Vocês já devem ter ouvido falar que não se toma líquidos durante a refeição e blá blá blá, né? Isso é uma grande verdade, tá, pessoal? A gente não deve ingerir líquidos, nem água, nada de líquidos, junto com a refeição para não interferir na acidez do estômago, que é o que, né, provoca a quebra inicial dos alimentos. Então, vamos lá. Não tomei nada durante a refeição. Terminei minha refeição e vou comer o meu docinho, porque eu vou comer a sobremesa. A principal vontade do doce vem depois de grandes refeições, quando a gente chegou nessa grande refeição desidratado. Então eu sempre recomendo para todos os meus clientes, vai almoçar, mas bebe água a manhã inteira. Chega bem hidratado na hora do teu almoço. Chega bem hidratado na hora do teu jantar. Chega bem hidratado na hora do teu treino, na academia. Porque se você não se hidratar para esses momentos de refeições mais completas, porque tu sempre que você comer, você vai precisar de água, porque a água participa dos processos metabólicos, entende? Então vamos lá, já fui totalmente para nutrição aqui, já tô voltando, voltei, ar. E qual é a mensagem que eu quero passar aqui? A forma que você comunica para o seu corpo aquilo que você quer é a forma que o seu corpo vai comunicar para você o que você tem que fazer. Então, os 3 signos de ar, que é Libra, Gêmeos e Aquário, não nessa ordem, a ordem é Gêmeos, Libra e Aquário, esses 3 signos, a gente sempre procura dar uma olhadinha onde eles estão posicionados no nosso mapa e quais são os aspectos ali que estão acontecendo com eles, tá? E uma pessoa que é muito ar, ela vai ser muito sanguínea, que é um tipo de característica emocional, tá? É um tipo de emoção, que são características de humores que foram caracterizados como sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático. Pessoas sanguíneas são pessoas que se tornam agressivas, são pessoas que fazem e depois, sabe? Ou são pessoas que procrastinam porque pensam antes de fazer. Isso tá ótimo, tá? Falando em alimentação, né? É muito bom pensar 1000 vezes antes de comer, porque daí você perdeu tanto tempo pensando que nem comeu, né? Mas já passou até a vontade. Mas enfim, pessoas sanguíneas, elas gostam de inovação, tá? Então assim, se nas casas de vocês, ó, Sol, eu vi que tem uma aquariana aí, eu sei que tem eu, né? Eu sei que tem uma geminiana aí, eu sou libriana. Então assim, ó, pra galera, a Aninha, eu sei que é libriana também. Então assim, ó, galera de ar, Sol em ar, Lua em ar, Ascendente em ar, que é um desses 3 signos que eu falei, e Mercúrio em ar, são pessoas que precisam de inovação, ou seja, cara, já fiz tudo que é tipo de dieta e nada funciona, não consigo mudar minha mentalidade, não consigo me manter firme, sabe, num comportamento alimentar. Inova. Para essas pessoas, nutricionista astrológica, Nenê. Duvido que você já foi numa nutricionista astrológica na sua vida, que não seja eu, tá? Por que isso? Por que eu tô te falando isso? Isso aqui não é... Não tô aqui querendo me gabar ou, né, falsa modéstia, mas é que inovação
Se vocês conhecerem outra nutricionista astrológica, vocês me avisem, por favor, que eu, inclusive, quero conversar com ela para trocar uma ideia, para, né, fazer um networking, porque realmente não existe. E por que eu fiz isso, gente? Por que eu juntei a astrologia com a nutrição? Porque eu sou ar. Eu sou sanguínea. Eu sou sanguínea pra caramba. Eu tenho Sol em Libra, Ascendente em Gêmeos, Lua em Libra e o meu Mercúrio é em Virgem, porém Mercúrio é regente de Gêmeos. E o meu Mercúrio é muito forte. Eu tenho Mercúrio muito bem posicionado no meu mapa astral. Ele tá na casa 3, que é a casa dele. Ele tá em Virgem, que é o signo que ele rege. Então ele tá domiciliado. Meu Mercúrio é muito forte. Então eu sou muito mercuriana. É muito ar. Eu tive que aprender a inovar. Porque eu sou dessas, gente. Eu passei a vida inteira engordando, emagrecendo, até que eu conheci a nutrição, o exercício físico, e isso transformou a minha vida. Quando eu conheci a nutrição, eu fui sozinha estudar nutrição. Eu fazia publicidade e propaganda na época que eu conhecia a nutrição. E eu conheci porque eu fui pedir remédio para emagrecer para uma nutricionista com a qual eu trabalhava. E ao invés de me dar o remédio para emagrecer, na verdade ela não podia me dar remédio, né? Eu fui pedir o remédio para endócrino, que trabalhava no mesmo... Eu trabalhava numa clínica médica. E lá tinha endocrinologista, tinha nutricionista, tinha um monte de especialidades. E eu fui para endócrino e pedi para ela um remédio para emagrecer. Isso eu tinha recém voltado da Austrália, onde eu tinha engordado 13 quilos, tá? Quando eu saí do Brasil, fui pra Austrália, engordei 13 quilos, voltei, né? Completamente deprimida, minhas amigas tudo linda, tudo bonitinha, tudo gata, tudo namorando, e eu voltei solteirona, gorda, enfim, me sentindo daquele jeito, né? Aí, beleza. Aí fui pedir remédio pra emagrecer e a endócrino me disse, eu vou fazer melhor. Eu vou te recomendar a Nutri, que trabalha aqui e tal, papapá. Aí eu fui conversar com a Nutri, só que é óbvio, né? Eu era secretária dela, ela não ia querer usar o tempo dela ali, né? O horário dela, pra fazer uma dieta pra mim. E aí ela me explicou mais ou menos o que eu tinha que fazer. E aí aquilo, né, começou a fazer um sentido pra mim. E pra ar tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, ele tem que entender aquilo. Ele tem que compreender aquilo ali, o sentido daquilo ali. Não é simplesmente ir numa nutricionista, pegar uma dieta, um plano que ela tirou da gaveta, ou que ela fez ali na hora, na tua frente. Cara, tu conversar 1 hora com uma pessoa e sair de lá com um plano alimentar, as minhas colegas que me desculpem, mas, gente, não tem como isso funcionar. Tanto que tem pesquisas científicas que mostram 4 dias é o máximo que a pessoa segue uma dieta prescrita. Por quê? Porque não faz sentido para a pessoa ficar 1 hora conversando. 1 hora! Só ontem eu fiz uma live de 1h30 com vocês. E não expliquei bolhufas, né? Só falei de leis universais. Que é a pontinha da pontinha do iceberg. Então assim, ó. Ar tem que compreender. Aquilo tem que entrar na cabeça dela, tem que fazer sentido. Aí eu fui para casa e eu estudei sozinha. Eu montei um plano alimentar para mim, eu fiz um plano de exercícios para mim, eu ainda nem fazia academia nem nada, fiz um plano de exercícios para mim e cheguei no consultório no outro dia, mostrei para ela ficou impressionada. Ela disse, nossa, Gabi, tu vai dar bom nisso aqui, viu? Vou te dizer. E aí me convidou para ser estagiária dela, como se fosse, né? Porque eu tava esperando para voltar para publicidade e propaganda, não voltei, fiz nutrição e me tornei a pessoa mais feliz da vida, porque é assim. Então precisa de inovação. E aí eu resolvi inovar, eu não estava feliz na minha carreira. 2018 eu pensei, cara, eu não vou ficar fazendo dieta, calculando dieta, plano alimentar para uma pessoa que eu não conheço, que vai vir aqui uma vez na vida e nunca mais. Não vou fazer isso. Não é assim que eu trabalho. O meu trabalho, ele é para que você não dependa mais de mim. O meu trabalho é para que você conquiste a sua liberdade alimentar, para que você não dependa de mim e para que você não dependa do alimento, entende? Então, assim,
Pessoas que têm muito ar no seu mapa astral, ou que os signos de ar são muito fortes, né, muito bem posicionados, como Sol, Lua, Ascendente, enfim, são pessoas que precisam de inovação, precisam de uma coisa diferente, precisam de ideias, sabe? Novas ideias do que fazer, tá? E são pessoas que elas se manifestam, esse comportamento fleumático, sanguíneo, desculpa, ele se manifesta mais na lua nova e na lua crescente. Porque ele pega aí, ó, duas semanas, mais ou menos ali, tá? Por que eu tô falando isso? Porque daí não adianta nada você fazer uma semana de novos comportamentos, novos hábitos alimentares, uma semana. Não vai funcionar. Tem que ser pelo menos 2 luas, entende? Então, pelo menos 2 semaninhas aí, tá? Porque isso para todos os signos serve, tá? Eu só tô trazendo quais são as luas mais positivas para pessoas que têm muito ar, elemento ar, no seu mapa astral, tá? Então, as luas mais positivas é a lua nova e a lua crescente. A lua nova por quê? Porque é a hora de começar. Então, as pessoas com muito ar no mapa, elas têm muita tendência a procrastinar. Só que em lua nova, elas bombam. Eu procuro marcar as minhas coisas sempre em lua nova. Agora a gente tá em lua nova. E eu tô fazendo a tríade. Tá? Então, entender do seu mapa astral te ajuda a se movimentar junto com o universo. Sabe? É maravilhoso. Então, quer começar uma dieta, quer começar a mudança de hábitos, não deixa para segunda, deixa para lua nova. Vai demorar mais um mês para fazer a dieta, para iniciar os planos alimentares agora, Gabi, parabéns. Não, a gente tá em lua nova e lua crescente. As 2 luas são positivas para pessoas que têm bastante ar no seu mapa astral, tá? Então, vamos lá. Essas pessoas, elas também são mais yang. Lembra que ontem a gente falou da lei das polaridades? Tudo tem 2 lados e aí tem que equilibrar para que possa materializar. Então, a gente tem que equilibrar a energia yang e a energia yin dentro da gente. Ar é yang. Ar é masculino. Então, pessoas que têm muito ar no seu mapa astral são pessoas que têm energia masculina muito ativadas. Então, tem que procurar trabalhar o seu lado mais feminino, sabe? Mais mulherzinha. Olha, eu tô de topzinho aqui hoje, né? Toda bonitinha, passei um batonzinho, né? Então, eu tô bem menininha, tá? Tô bem bonitinha. Então, assim, tem que trabalhar o seu feminino para que possa existir, então, esse equilíbrio, certo? Essas são, então, as pessoas de ar. E aí a gente vai seguindo a lua. Eu falei da lua nova e crescente. Qual é a próxima? Aí continua na crescente, porque pega a primeira parte da crescente, tá? Essas pessoas que são mais ar, eles pegam a primeira parte da crescente. Essa questão das luas, ela é mais relacionada com os humores. Os humores desses que eu tô falando, sanguíneo, colérico, fleumático, enfim. Então, os fleumáticos, eles pegam a lua nova e a primeira parte da lua cheia, da lua crescente, tá? E aí, a gente vai, dos fleumáticos, a gente passa para os melancólicos, que pegam a segunda parte... melancólicos não, para os coléricos, desculpa. Que pega a segunda parte da lua crescente e a primeira parte da lua cheia. Então, para essas pessoas que são mais coléricas, elas são feitas, né? Elas têm mais a energia de fogo no seu mapa astral. Então, a gente começa no ar, começou no pensamento. Qual é o próximo passo? Depois que eu pensei, eu vou agir. Então, eu penso e ajo. Ação é fogo. Porque fogo é quem começa, fogo é quem faz, fogo é quem se movimenta. Não à toa uma chama de fogo fica assim, ó. Não consegue ficar parado.
Uma chama de fogo parada, até existe, né? Aquela chama da vela, quando fica paradinha, assim, ó, nem se mexe. Até existe. Mas é, né, bem mais comum a gente ver o fogo sempre se mexendo. Então, pessoas com muito fogo no seu mapa não param. Não param quieta, não param nunca, tá? Então, essas pessoas são Áries, é o primeiro, Leão é o segundo, Sagitário é o terceiro. Áries, Leão, Sagitário. São pessoas que estão sempre a mil, né? E então, para essas pessoas, o que é interessante? Desafios. Para essas pessoas, elas têm que se sentir desafiadas. Porque elas, como elas fazem muitas coisas, elas se cansam. Elas começam uma coisa, fazem, cansam. Fazem outra coisa, fazem, cansam. Porque fazer cansa. Se movimentar cansa. Quando você vai pra academia, vai, sei lá, fazer um cardio, vai correr. Cara, corre 40 minutos, sai de lá se arrastando, né? Então é cansativo. O movimento é algo cansativo. Por isso que quando a gente fala em começar algo, nossa, é extremamente... O cérebro já fica cansado só em começar. Ariana, ótimo. Então, assim, Sol em Áries. A pessoa super se movimenta, mas aí a gente não pode olhar só pro Sol, né? Então, assim, eu conheço, inclusive, pessoas que têm Sol em... esse exemplo que eu tô pensando, essa pessoa que eu tô pensando agora, ela tem Sol em Sagitário, que é fogo, né? Só que o resto do mapa inteiro é água e terra. Água e terra, água e terra, água e terra, água e terra. A guria não tem quase nada de fogo, quase nada de ar. Tá? E isso é bem interessante pensar, porque são as polaridades. Daí a gente tem que lembrar das polaridades também, tá? Porque qual é o outro lado do ar? O fogo. O fogo é a outra polaridade, tá? Do ar. Então, a gente sempre começa pelo ar. E aí depois a gente vai para onde? Pro outro lado, que é o fogo, tá? E o fogo vai dar continuidade, porque o outro lado de um signo é sempre o oposto complementar, ou seja, aquilo que falta aqui, por exemplo, Gêmeos, Sagitário, Libra, Áries, tá? Então são os opostos complementares. Estes, sou ar casada com fogo, perfeito. Perfeito, porque são os opostos complementares. Claro que tem que ter uma inteligência emocional, né? Tem que ter uma inteligência emocional, tem que ter um joguinho de cintura, porque uma é muito mente, né? Muito mente, e o outro é muito impulsivo. O outro é muito vai no impulso, entendeu? Ai, acha que tu tá perdendo tempo, acha que, né, isso não vai fazer sentido, não faz o menor sentido, não consegue perceber. Então aí, ó, Gêmeos e Áries, de novo, são dois lados, duas polaridades. Lei universal, lei da polaridade. Então, vocês trabalhando, vocês aí que trouxeram, né, agora estamos chegando perto do Dia dos Namorados, que sacada, baita ideia para post. Vou até anotar, né? Não, eu não perco tempo. Baita ideia para post de Dia dos Namorados. Ó, as polaridades. Trabalhem as energias yin de vocês, meninas, tá? Trabalhem a energia feminina de vocês, tá? Porque assim, vocês são casadas ou namoradas, enfim, de pessoas de fogo. Pessoas de fogo também são yang. Vocês que são ar também são yang. Então são duas energias masculinas ali na relação. E só que ao mesmo tempo são duas energias masculinas que se complementam. Vocês não fazem as mesmas coisas. Só que vocês pensam do mesmo jeito. Eu resolvo. Eu sei fazer. Eu consigo. Deixa que eu faço. Não, eu faço, sabe? E às vezes é até pensando no bem-estar do outro. Do tipo, eu vou fazer porque ele chega cansado. Eu vou fazer porque olha a hora que é. Eu vou fazer porque...
Não vai fazer. Se é trabalho de homem, é trabalho de homem. Se é trabalho de mulher, e aqui eu não quero ser generalista, sabe? Essa separação de gêneros. Só que é a questão de trabalhar o nosso feminino. Entende? Então a gente tem que trabalhar o nosso feminino. E por que a gente? Porque a gente tem mais facilidade para trabalhar o feminino do que eles. E como são dois signos, dois elementos do mesmo gênero, que tem o mesmo gênero, só que duas polaridades diferentes do mesmo gênero, vocês vão fazer, é mais do mesmo, sabe? Mais do mesmo, mais do mesmo. Dois homens não têm filhos, por exemplo. Então, se vocês estão tentando, querendo, né, ter filhos aí, e são esse casal, a minha recomendação é trabalhe a sua energia feminina. Trabalhe o seu yin. Porque é a partir da lei da polaridade de ontem, ó. A partir do equilíbrio dessas duas polaridades, tá? Ar e fogo se complementam, então a união é muito boa. Só que, né, tem que ser bem trabalhada, tem que ser bem equilibrada. O homem tem que se sentir homem e a mulher tem que ser mulher, sabe? Tem que ser feminina, tem que ser menininha. Tem que conseguir abrir o pote, mas pedir pro cara abrir, entende? Tem que conseguir guardar. Isso acontece direto na minha casa, tá? Diretaço acontece na minha casa. É óbvio que eu consigo alcançar no armário lá em cima. Eu acho que até meu marido tá assistindo a live, mas enfim. É óbvio que eu consigo alcançar no armário lá em cima pra guardar os lençóis e coisa. Só que acontece que eu dobro e deixo em cima da cama e peço pra ele guardar. Eu consigo? Claro que eu consigo, é só botar um banquinho ali, subir e guardar, entendeu? E várias vezes eu faço isso, às vezes. Mas assim, eu peço pra ele, entendeu? Porque ele é mais alto, ele é forte, então se for, que é o caso, né, de ontem, por exemplo, era edredom, lençol, tudo empilhado ali em cima da cama, dobrado, cara, pra ele é bem mais fácil, né? Ele é mais alto que eu, ele é mais forte que eu, pega ali, já não precisa nem do banquinho. Eu tenho que pegar banquinho, papapá, bem mais trabalhoso. Enfim, consigo? Consigo, mas vou pedir pra ele, entende? Então, né, tem que trabalhar esse equilíbrio. Mas então, voltando pro fogo, falando um pouco mais do fogo, Áries, Leão, Sagitário, quando tem esses signos muito ativos, né, no mapa astral, eu tenho Sagitário muito, muito forte, porque eu, como meu ascendente é Gêmeos, a minha casa 7... Ai, que bom, Manu, fico feliz. O meu ascendente é Gêmeos, a minha casa 7, que é a casa dos relacionamentos, inclusive, é em Sagitário, né? Porque Gêmeos, a outra polaridade é Sagitário. E a minha casa 7 é extremamente movimentada, é a casa mais forte do meu mapa astral, é a minha casa 7. Então eu tenho muita energia de fogo no meu mapa astral, apesar de eu ser muito ar. Porque como eu falei pra vocês, né? Sol em Libra, ascendente em Gêmeos, Lua em Libra, Mercuriana. Então é muito ar, muita energia de ar. Só que a minha casa mais forte, ou seja, a minha casa que mais potencializa a potência do meu mapa, é em fogo, que é em Sagitário. Então eu tenho que olhar para fogo. Eu não posso me basear só pelo ar. Eu tenho que olhar para o fogo no meu mapa astral. Então, olhando para o fogo, eu tenho um comportamento mais colérico, que é bem parecido com o sanguíneo, porque é impulsivo também. Só que a impulsividade numa questão de mais proatividade. Pessoas de fogo são muito proativas. São aquelas que começam, são aquelas que fazem sem ninguém pedir. Já as pessoas sanguíneas ali de ar, que tem muito ar, que são mais sanguíneas, essas pessoas mais sanguíneas, elas se diferenciam um pouco das coléricas, porque a impulsividade do sanguíneo é uma impulsividade de falar, tá? De botar pra fora. A do colérico é de fazer.
Então, uma está relacionada com ação e a outra está relacionada com comunicar, com falar. Então, muitas vezes, o ar, numa discussão, por exemplo, fala merda. Fala muita merda. E procura, né, e é agressivo com as palavras. Tipo, eu falo palavrão pra caramba. Tá? Eu falo muito palavrão. Depois que meu filho nasceu, eu dou uma maneirada. Bah, nossa, diminuí 90% e ainda falo. Isso é sanguíneo. Agora, o colérico é de jogar as coisas no chão, é de dar soco na parede, sabe? Isso é colérico, porque é impulsividade na ação, tá? Então, essas pessoas que têm mais fogo, elas têm que cuidar, porque elas comem sem amanhã. Entendeu? Elas comem sem fim. Comem sem fim. Me acho muito ação, agir. É fogo, né? Sol e fogo. Ainda mais se estiver posicionado numa casa de fogo, sabe? Tipo assim, por exemplo, sei lá, tá sol e fogo na casa 5. Porra, a pessoa é extremamente fogo, extremamente colérica, tá? Então tem que cuidar com a impulsividade, né? Porque daí a pessoa só vai agir, não vai pensar. E aí também, energia masculina muito alta, tá? Energia masculina muito alta. Se é mulher, é extremamente... Se é homem também tem que ter o equilíbrio, né? Porque como a gente viu ontem, é lei universal para materializar. Então, para tornar físico algo, para conseguir realizar qualquer coisa na sua vida, você quer mudar a sua vida, você tem que equilibrar as suas energias masculina e feminina dentro de você, tá? Principalmente pessoas que são muito ar ou muito fogo, principalmente essas. Porque essas daí elas têm uma energia masculina muito alta. E energia masculina muito alta vai atrair, se for mulher, né, no caso, eu vou atrair homens com energia feminina. E os homens com energia feminina quem é? Aquele bobado que não quer nada com nada, que não quer se relacionar, que não quer levar nada a sério, porque é o filhinho da mamãe, ele é um amor... É muita energia feminina, a mamãe faz tudo pra ele. Entendeu? E daí, como é que vai dar match? Não dá match. Não dá match. Entende? Mas vamos seguindo aqui então. E aí, essas pessoas com muito fogo no mapa, é energia mais colérica, né? Um humor mais colérico, elas precisam de desafios. Então, como é que eu lido com pessoas que têm muito fogo muito alto no seu mapa astral? Desafios. Tá aí, ó, eu tenho o grupo do desafio cetogênico, eu tenho... A grande maioria das pessoas que me procuram, tá? Porque as pessoas que me procuram, elas já sabem como é que é o meu trabalho. Então, já sabem que eu trabalho com a cabeça, ao invés de trabalhar com planos alimentares prescritos e 10 gramas de aveia. Não, eu não trabalho assim. As pessoas que me procuram já sabem disso. Tem alguns que não foram orientados, que não me conhecem ainda, acham, né, me procuram para eu fazer planos alimentares para eles. Aí eu explico, apresento meu trabalho, né, se a pessoa está disposta a realmente se transformar, ela aprende. Que nem eu tenho uma amiga minha que me procurou uma vez e falou: Gabi, tu faz pra mim um plano alimentar e tal, eu te pago, né, normal e tal, né, amigos, negócios à parte. Mas ela queria plano alimentar. Eu falei: amiga, sabe que eu trabalho comportamento e tal, papapá. E ela: não, mas eu não tô afim de mudar a minha mentalidade, eu quero só emagrecer bem rapidinho, depois eu volto pra essa mentalidade igual. Aí eu falei: não, então tu procura minha amiga aqui, porque eu tenho... uma colega de profissão que é extremamente profissional, é muito boa também, e que é dessas de fazer tu pesar comida, entendeu? E ela é muito boa. Então, quem me procura para pesar comida, eu recomendo, eu sempre passo para essa minha amiga, porque não faço isso. E eu não quero só o teu dinheiro, eu quero a tua transformação. É por isso que eu tô fazendo essas lives, é por isso que eu tô falando para você do workshop que eu vou fazer dia 15, é que é virada de chave, entende?
E quando eu olho para um mapa astral, quando você olhar para o seu mapa astral, você aprender isso, olhar para o seu mapa astral e saber o que fazer na hora do aperto, ou saber o que fazer na hora de cocriar alguma coisa na sua vida, cara, não tem dinheiro no mundo que pague isso. É uma liberdade, é uma sensação de liberdade, de ter controle, de ter poder, entendeu? Tenho poder sobre o meu corpo. Eu tenho poder sobre o meu corpo. Amanhã eu vou postar uma foto pra vocês, que ontem eu falei da minha balança, né? E aí eu recebi um direct ali, recebi uma mensagem de uma menina, até tá aqui, né? Que ela falou, eu não entendi muito bem como é que é aquela... Como é que tu falou? Aquela... mandinga do peso para atingir o peso. Gente, não é mandinga. Isso é mudança é uma mudança de mentalidade, é tu te convencer daquilo. Porque ontem eu falei, né, que a minha balança, eu me peso todos os dias de manhã. Só que na minha balança, no lugar do peso ali, eu coloquei o meu peso que eu quero atingir. Entende? O peso que eu quero pesar. E daí eu colei ali um papelzinho com o peso. E a pessoa, como é que é mesmo aquela mandinga? Achei muito bom. Mas enfim, não é mandinga, então é mudança de mentalidade. E aí é um desafio também, tá? Então para pessoas que têm muito fogo no seu mapa, fogo muito forte, né? Posicionado, muito fortemente posicionado no seu mapa astral, essas pessoas precisam de desafios. Dá um desafio de 21 dias para ela fazer, sabe? Ou então, se você é fogo, se você é essa pessoa, procura fazer, pega 3 comportamentos que são positivos, que estão de acordo com o que você quer para você, 3 comportamentos e faz durante 21 dias, esses 3 comportamentos, tá? Tem que ser 3 e 21 dias. E vai colocando em prática, vai colocando em prática, vai colocando em prática. Cara, eu tenho um desafio chamado Desafio Cetogênico, muitas das pessoas que estão aqui já sabem, já participaram, já conhecem. Então, assim, o desafio cetogênico, em 21 dias as pessoas perdem 5, 6, 10 quilos. 10 quilos. Eu tive um cliente que perdeu 14 quilos em 30 dias, porque ele fez desafio cetogênico, 21 dias, perdeu 9, aí depois ele continuou com acompanhamento comigo, e aí perdeu mais uns 5, 6 quilos, 14 quilos o guri perdeu. 14. Perdeu não, eliminou. Entende? Então, assim, 14 quilos num mês, gente. Pelo amor de Deus, sabe? É muita liberdade, é muito... é muito bom isso. Então, assim, e o que é isso? É compreender que algumas pessoas precisam de inovação, né? Como as pessoas com muito ar no seu mapa. Outras pessoas precisam de desafios, como é o caso das pessoas com muito fogo no seu mapa. E aí, qual é a lua mais favorável para essas pessoas mudarem seus hábitos, para essas pessoas iniciarem novos desafios? Então, a gente falou o elemento ar, que é quem começa tudo, né? A mente começa. O elemento ar é a lua nova, que é a primeira lua, iniciou a lunação, beleza, lua nova. Pega a lua nova e a primeira parte da crescente. Para essa galera de fogo, pega a segunda parte da lua crescente e a lua cheia, tá? A primeira parte da cheia. Então, para essas pessoas é bem interessante que existam desafios e bem planejados, bem estruturados. Tem que estar bem estruturado, senão ele não vai querer, não. Sabe? Entrar numa coisa meio de gaiato também não querem. E aí, qual é a próxima lua? Daí vem a lua cheia, né? E depois a minguante. E durante a lua cheia e a lua minguante, é mais favorável para quem tem um humor mais melancólico. E o que é um humor mais melancólico? É aquela pessoa que é mais na dela, que é mais introvertida do que extrovertida. E aí a gente começa a trabalhar as energias yin do mapa astral. E quais são as energias yin? Os signos de terra, que é touro, virgem e capricórnio, têm energia mais feminina, então eles têm pouca facilidade para começar coisas. Ou seja, eles não começam
eles são bons em dar continuidade. Eles são muito bons em constância. Mas sabe quando que eles são melhores ainda? Pessoas que têm muita terra no seu mapa, muito touro, muito ou bem posicionados, tá? E o que eu quero dizer com muitos planetas naquele mesmo signo, sabe? Ou muitos planetas naquele mesmo elemento, muitos planetas em terra, muitos Sol, ascendente, Lua, planetas pessoais em terra, em touro, virgem ou capricórnio, são pessoas com uma energia mais feminina. Então são pessoas que precisam de resultados. Resultados empolgam elas, tá? Então touro, eu falei touro, virgem e capricórnio, foi isso que eu falei, né? Porque agora eu tava pensando num outro signo, eu achei que eu tinha falado errado, mas enfim. Touro, virgem e capricórnio precisam de resultados. Resultados rápidos, precisam ver os resultados acontecerem para então terem constância. E outra, eles têm pouca facilidade para começar coisas, tá? Por causa dessa energia muito yin. Por isso que é importante trabalhar, nesses casos, é importante trabalhar a sua energia yang, que é a energia mais masculina. Como é que eu trabalho a minha energia yang, a minha energia masculina? Cara, tomando a frente das suas decisões, tomando a frente das suas escolhas, ao invés de perguntar o que a pessoa acha, vai lá e faz, sabe? Não ficar se escondendo, tipo assim, tá na frente de um monte de pessoas e não quer falar e tal, sei que, cara, encara, sabe? Encarar desafios, encarar e começar coisas, se jogar nas coisas. Então, entra em congruência com o que você quer. O que você quer? O que eu quero? Eu quero emagrecer, eu quero transformar o meu corpo. Ok. Qual é a potência do meu mapa? É terra. Muita coisa aqui movimentando em casa do signo de terra, com planetas ali dentro de signos de terra, né, se movimentando no terra. Então eu sou muito terra, sou muito melancólico. Melancólicos são pessoas que são mais sensíveis, que são extremamente... tem uma sensibilidade muito grande, então são pessoas extremamente que... como é que eu vou dizer isso? Não é que se magoa fácil, mas elas se sensibilizam pelas situações dos outros, sabe? Se sensibilizam pelas coisas. Por isso que touro, por exemplo, é um dos signos. Hoje eu fiz um post muito legal, e ali dos signos mais comilões do zodíaco, né? Então touro está entre eles. Por quê? Por que touro está entre eles? Porque, cara, touro é um signo extremamente sensível dos sentidos. Era essa palavra que eu tava buscando. É dos 5 sentidos, dos nossos 5 sentidos mesmo, sabe? Então são pessoas que são extremamente sensíveis nesse sentido. Então elas gostam do toque, elas gostam do cheiro, elas gostam do sabor, elas degustam a comida, sabe? Então a comida, ela é mais do que um alimento. A comida, ela passou, ela foi promovida ali para pessoas muito terra, sabe? Porque elas têm esse humor mais melancólico. Então tem muita energia feminina ali, tem que ser trabalhada a energia masculina para fazer um equilíbrio e conseguir começar. Porque as pessoas que são do elemento terra, quando começam a fazer algo, cara, ninguém para. Porque quando pega um taurino determinado, eu tô com um cliente atualmente que é touro com ascendente em touro. Pensa, ele é muito touro. Só que ele é muito água também, tá? Porque no mapa dele tem muita movimentação em casa 8. Então, assim, só que o cara é muito touro. Ele é touro com ascendente em touro. O que eu fiz pra essa criatura? Claro, como ele tem muita água ali também, né? E eu sei lidar com a água, vou falar dela logo adiante. Mas como eu sei que ele tem água ali, eu já fiz, né, uma programação. Só que ele tem muito touro. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma programação para que ele alcançasse resultados rápidos. Rápido. Ele vai ver o resultado rápido no corpo dele. Ele já tá vendo, inclusive. Tá super satisfeito, feliz da vida. Então, assim, tenho que usar
artes como jejum intermitente, por exemplo, né? Por quê? Porque a inovação também, né? Ele também tem todos nós temos os 4 elementos, né? E a gente tem que equilibrar esses 4 elementos. Só que quando o mapa astral já me traz uma coisa muito prevalente, eu mesma tenho que ir lá e ajudar essa pessoa a equilibrar o outro lado, a outra polaridade. Então a gente tem que trabalhar essas duas polaridades, certo? Então vamos lá. Essas pessoas com muita terra no mapa precisam de resultados rápidos. Então o que eu sugiro? Cara, te joga numa low carb, te joga, te enfia dentro da academia, vai treinar, sabe? Faz jejum intermitente, procura conhecer essa prática, porque é uma prática milenar. Ela faz bem para tudo no seu corpo. Existe de jejum para desintoxicar o seu corpo, existe jejum para emagrecer, existe jejum para se tratar de quimioterapia, ou a pessoa recém, né, se curou ou rescindiu um câncer, por exemplo. Cara, a pessoa tá com problemas cardiovasculares, jejum intermitente é bom para tudo, não é só para emagrecimento. Sabe? São práticas milenares. E dentro do meu workshop, ali do dia 15, vocês vão conhecer o jejum quântico. Tá? Eu acabei de dar esse nome, tá, pessoal? Não levem muito em consideração esse nome, porque eu acabei de inventar ele, então pode ser que mude. E muito provavelmente vai mudar, porque eu não curti muito. Mas é um jejum quântico, de mudanças gigantes na sua vida. Porque você pode usar esse jejum para entrar em estados meditativos da mente, sabe? Então, você trabalha o seu ar, você trabalha o seu yang, você trabalha muitas coisas com esse jejum. E essa prática eu só vou ensinar para quem estiver lá no dia 15 junto comigo. Enfim, agora vamos passar para o último elemento, então, né, que já estou me estendendo de novo, mas vamos lá pro elemento água. O elemento água, então, ele pega o restinho da lua minguante, tá? Então, pega o final da lua minguante e o comecinho da lua nova, e assim a gente encaixa um tipo de humor no outro tipo. E por que todos estão relacionados com a lua? Se eu estou falando de tipos de humor melancólico, sanguíneo, fleumático, colérico. É lua, né, gente? Lua é emoção. E agora a gente vai para os signos, para o elemento que abraça essa lua. E o elemento é água. Esse é o elemento da lua, né? Então, água é um elemento extremamente emocional. Os signos de água são o primeiro deles é Câncer, aí depois a gente tem Câncer, Escorpião e Peixes, para finalizar. E daí a gente pensa, né? Eu tenho uma cliente minha que ela tem água muito forte no mapa astral dela, só que ela odeia água. Por que ela odeia signos de água, né? Porque ela fala, são muito sensíveis, é muito benené, sabe? É muito mimimi. Ela tem Sol em Sagitário, né? Então ela tem Sol em Fogo, o consciente dela é fogo, pega fogo e ela não consegue agir. Porque ela sente e aí ela se compadece, entende? Então ela não consegue se movimentar como uma sanguínea, né? Que ela é, uma colérica que é. E aí ela se movimenta como uma fleumática. E o que é o fleumático? O fleumático é todo aquele que é super alegre, é brincalhão, geralmente as pessoas gostam dele, mas o fleumático é aquele que pega as dores dos outros, sabe? Que carrega as dores do mundo em si. Então são pessoas que se magoam com muita facilidade e colocam na comida ou nos hábitos, né? No próprio corpo. Eu acho que assim fica muito mais real, tá? Colocam no próprio corpo a responsabilidade daquela culpa, daquela mágoa, sabe? Porque eles guardam muita coisa, eles lembram de muita coisa. Nossa, o cérebro não discuta
datas com pessoas do signo de Câncer, pelo amor de Deus. Câncer lembra até a roupa que você estava vestindo num dia que vocês discutiram se ia chover ou fazer sol. Eles lembram de tudo. Eu não discuto com Câncer. Não discuto, eles estão sempre certos. Para mim, se o canceriano falou, tá falado. Entende? É assim. Porque é assim. Tá? Então, eles são extremamente sensíveis e de uma intuição muito forte. Tá? Só que, então são pessoas que eles precisam de uma programação. Porque como eles são pessoas que já têm uma intuição forte, eles já têm uma sensibilidade para o que vai acontecer, uma sensibilidade para o que vem depois, eles têm isso muito ligados, muito aceso neles, tá? Então, pessoas que têm muitos planetas, muitos movimentos no seu mapa astral, nos signos de água, Câncer, Escorpião, Peixes, geralmente são pessoas que têm intuições muito fortes e por isso precisam de uma programação muito bem feita. Então, você tem que entregar para essas pessoas tudo mastigadinho. Sabe o que funciona super bem para essas pessoas? Planejamento, aqueles planners, sabe? Então, assim, com os meus clientes, eu uso o P3, que é o que eu chamo de P3. O que é o P3? Cara, o P3 já transformou a vida de muitas pessoas que eu atendi. Tá? Então, o que é o P3? É uma programação para 3 dias. 3 dias. E por que eu uso para 3 dias? Quem tá aqui comigo desde o começo, eu falei já que, por estudos científicos, uma pessoa, a grande maioria dos estudos trazem que a pessoa não fica numa nova programação alimentar, que não foi ela que pensou, que não foi ela que fez, que tirou ela totalmente da rotina dela por mais de 4 dias. E por isso eu faço a programação para 3 dias. Então aqui é muita ciência na cuca, tá? Então como eu tenho essa informação, o que eu penso? Eu não vou fazer programação para uma semana, programação para 15 dias. A pessoa não vai fazer. 3 dias são 3 dias, gente. É a tríade. É muito fácil. É muito fácil. O cérebro olha, é só 3. Entende? 3 é mais perto do 1 e do 0 do que do 5, sabe? Do que do 10, do 21, né? Então, assim, 3 é um número quântico, né? A gente usa 3 para muitas coisas dentro da transformação. 3 é um número quântico, então, inclusive, quando a gente vai trabalhar com materialização, tá? Quando a gente vai materializar algo na nossa vida, a gente usa muito o 3. Então, 3 é um número uau! Como diz a Monique, uma das mentoras que eu tenho, a Monique, ela fala que existe a lista uau, e daí todas as expressões dela é uau. E eu acho o máximo, né? Quando eu falo alguma coisa e ela diz uau, eu penso uau, aí bateu, beleza. Então, assim, 3 é um número uau, que traz transformações profundas, é capaz de trazer transformações profundas. E eu tenho muitos clientes que já foram extremamente transformados com essa ferramenta P3, tá? Então, essa ferramenta P3 nada mais é do que você programar 3 dias. Ai, quais dias, Gabi? Sexta, sábado, domingo? Não. 3 dias consecutivos, né? Dia 1, dia 2, dia 3. Programa 3 dias. No dia 4, você avalia como foram esses 3 dias e faz as melhorias que precisam ser aplicadas. Muito simples. Isso dá super certo para pessoas que têm bastante água no seu mapa. Fleumáticos precisam de programação. Fleumáticos precisam de uma organização, tá? Então, são pessoas que precisam disso para respirar, para viver isso, entende? Então, precisam de programação, inclusive, para tomar água. Então, aqueles despertadores de botar no relógio, sabe? Ou de botar no celular, botar o celular para despertar, para lembrar de tomar água, ótimo para quem é fleumático. Excelente. Por quê? Porque eles são organizados, eles precisam dessa organização. Eles precisam saber o que vai acontecer. Porque isso casa com a intuição que eles têm.
saca? E aí a gente tem que olhar para as polaridades de novo, né? A água também é um signo yin. Também são signos, também é um elemento yin, tá? Então é bem importante trabalhar o yang, o elemento yang. Então tem que ter coisas que dentro dessas mudanças de hábitos é bem importante que tenha comportamentos e ações que empolguem essa pessoa, que deixem ela curiosa, que deixem ela querendo sentir no tato como é, sabe? Sabe aquela propaganda que fala sinta na pele essa emoção? Sinta na pele essa emoção. Ela tá falando com pessoas fleumáticas, ela tá falando com o elemento água. Sinta na pele essa emoção é água, tá? Ela tá se comunicando com pessoas do elemento água. Então aqui, que geralmente são as pessoas que mais assistem novela, porque elas se identificam, elas têm muita empatia, né? Pessoas que têm água muito forte no seu mapa astral, elas têm muita empatia. Então, geralmente são pessoas que adoram uma novela, adoram uma série, gostam dessas coisas. E as emissoras sabem disso, né, gente? Então, as grandes indústrias também estudam o nosso cérebro. Aliás, eles sabem do nosso cérebro melhor que a gente, obviamente. Então, essas propagandas, elas são tudo pensadas, né? Então, se o meu público maior é o público de água, é com eles que eu vou falar, né? Então, sinta na pele essa emoção, é exatamente isso. Então, você tem que procurar fazer coisas que realmente te façam sentir numa aventura, entende? Causem sentimento pra você. Então, vamos lá. Quando falo em crossfit, por exemplo, eu não tenho tanta água no meu mapa astral, tá? A água do meu mapa astral é mais na dela. Mas eu já quis trabalhar o elemento água do meu mapa astral, né? Principalmente também porque quando eu trabalho o meu feminino, o que significa isso? Significa dizer que eu tenho que, né, fortalecer o elemento terra e o elemento água no meu mapa astral. Por quê? Porque se eu tenho o yang muito aguçado, né? Se eu tenho o yang muito alto, eu tenho que trabalhar os elementos que tem yin no meu mapa astral. Então fui eu lá trabalhar meu elemento água, né? Aí eu crossfit. Cara, crossfit é uma coisa que eu nunca fiz e não combina tanto com pessoas que são sanguíneas, tá? Não combina tanto com sanguíneo, por quê? Porque o sanguíneo, ele tem pouca facilidade para dar continuidade nas coisas que tiram o ar deles. Não faz sentido? Se eu tenho muito elemento ar no meu mapa astral, se eu perco aquilo que me tira o ar, eu não gosto. E crossfit, meu Deus do céu, entendeu? Me tirou o ar em 2 minutos de treino, eu já não conseguia respirar. Então, de verdade, isso é real, sabe? Isso é real, acontece essas coisas. Então, você conhecendo seu mapa astral e tendo essa informação, que era o que eu tinha, né? Inclusive, eu fui fazer o crossfit para trabalhar o meu lado yin. Meio nada a ver, né? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque crossfit é aquela coisa de peso e empurra pneu. Cara, mas é totalmente yin. É muito feminino. Tem muito ali a energia feminina ali, sabe? Que é a força feminina que tava ali. Mas enfim, fui trabalhar meu lado água, né? Meu lado yin no crossfit. Deu ruim, né? Deu ruim porque meu ar é muito forte. Então eu fiquei sem ar nos primeiros 2 minutos, já não fui na segunda aula. Já não apareci. Vou trabalhar meu feminino usando saia, que é mais fácil, sabe? Tipo assim, né? Então vou fazer vou mudar aqui a forma de fazer isso. Porém, para quem tem bastante para pessoas de fogo, por exemplo, que tem muito fogo e são coléricos, nossa, crossfit é maravilhoso. Crossfit é maravilhoso, porque vai incendiar vocês, entendeu? Mas enfim. Então, galera, esse era o assunto que eu queria trazer hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu curti muito. Pra mim, essas lives, elas estão sendo quase como um bate-papo, sabe? Tá sendo muito legal, um bate-papo. Bate-papo não, né? Mais um monólogo. Só que como eu tenho ascendente em gêmeos, muito ar aqui, eu amo falar, né? Pra mim tá top, eu adoro monólogos, né? Eu sou aquela que só vai pros eventos pra falar. Mas enfim.
Então, agradeço mais uma vez para vocês. Então, só para lembrar, tá? Só vou aqui, só para fechar aqui e encerrar com chave de ouro. Sempre comecem, tudo começa pela mente. Então, prestem atenção no que vocês querem. Lembrem da primeira live. Engajar, ó. A primeira live traz a lei da ação. A lei da ação está relacionada com o nosso ascendente. Engajar as suas ações com os seus pensamentos. Então, se eu quero emagrecer, as minhas ações elas têm que apoiar os meus pensamentos. Elas não têm que ser contra os meus pensamentos. Eu não posso dar tiro no pé. Lembrem da aula 1. Quem não assistiu a aula 1 ainda, aproveita que é os últimos minutos, porque depois eu vou tirar do ar agora a aula 1. E aí vou deixar a aula 2 no ar até amanhã. E a aula 1 vai ser disponibilizada só para quem está no grupo do WhatsApp. É grupo VIP do WhatsApp, gente. Vocês não precisam se incomodar, porque eu não fico mandando mensagem o dia inteiro lá, tá? As pessoas também não mandam, é só eu que posso mandar mesmo. Eu e a minha equipe, de eu e eu mesma. Então, assim, é só eu que mando mensagem lá dentro. Não fico enchendo a caixa de vocês, fiquem tranquilos. E não é um grupo para eu ficar fazendo propaganda dos meus negócios, é um grupo realmente ali para eu trazer informações sobre astrologia, sobre o workshop que vai rolar dia 15. Cara, é um workshop que vai ser transformador, eu tenho absoluta certeza. É algo que nunca ninguém fez, é algo que nunca foi falado, nunca foi trazido uma visão da neurolinguística, da física quântica, da astrologia para o emagrecimento. E para mim fez todo sentido, porque, cara, é o que vai fazer as pessoas se movimentarem. É isso que eu tô trazendo aqui, tá? Então, quem quiser assistir a aula 1, garantir a sua aula 2 e assistir a aula 3 também, fica até o final das lives, porque no final eu largo a palavra-chave. E vai ter sorteio, amanhã vai ter sorteio, amanhã vai ter sorteio, amanhã vai ter meditação de cocriação e decretos quânticos, amanhã vai ter sorteio de um mapa astral, da interpretação do mapa astral comigo, por áudio, e de um ingresso no meu workshop do dia 15. Eu vou sortear essas duas coisas, mas você tem que estar dentro do grupo e você tem que saber as palavras-chave. Ontem eu liberei uma palavra-chave, e hoje, a palavra-chave de hoje é elementares. Eu vou anotar aqui, porque ontem eu não anotei e depois eu fiquei catando. Elementares é a palavra-chave de hoje, tá? Então, quais são os nossos 4 elementos? Terra, fogo, ar e água. Terra, fogo, ar e água, tá? Lembrem sempre das polaridades, porque é lei universal, tá? As leis das polaridades, ar e fogo, terra e água. Então, esses são polos complementares. Eles se complementam, porém, eles têm que estar em harmonia. Lembrem disso, tá? E daí a gente trabalha nas luas. Então, elemento ar, tudo começa na mente. Elemento ar começa na lua nova. Se tudo começa na mente, na lua nova. Nova e um pouquinho da crescente. Aí eu vou pro elemento fogo. Elemento fogo é ação. Comecei no pensamento, vou agir. Fogo, ação. Lua crescente, lua cheia. São os melhores momentos, tá? Pessoas de ar precisam de inovação. Pessoas de fogo precisam de desafio. Pessoas de terra, que daí pega o restinho da lua cheia e pega o comecinho da minguante. Precisam de resultados rápido. Quero resultados. Então, preciso de coisas novas que deem resultados rápidos, tá? E pessoas de água, daí finalizam aí os 4 elementos, que são, que pega aí a lua minguante e já recomeça uma lua nova, né? Traz tudo para uma lua nova, precisa de programação, ok? Então a palavra-chave de hoje é elementares. Tô muito feliz e grata pela presença de vocês aqui e por mais uma noite desse incrível bate-papo. Amanhã a gente tem a nossa última aula, nossa terceira e última aula. Amanhã tem decretos quânticos para emagrecimento. Amanhã tem um pouco mais de física quântica do que astrologia, mas
tenho certeza que vai ser muito mais transformador do que está sendo até agora, porque agora é muita informação, né? Amanhã é pum, na prática, tá? Pra gente se visualizar, pra gente transformar isso aí, esse corpício aí, certo? Então amanhã tem decretos quânticos, meditação, sorteio! Tá, mas na real o sorteio é dentro do grupo, então amanhã tem a terceira palavra-chave e o sorteio vai rolar dentro do grupo. Quem ainda não está no grupo, entra no link da minha bio. Lá está escrito bem grande, grupo do WhatsApp, tá bom? Beijo grande, uma ótima noite para vocês. Ótima semana para todos. Fui.